bem, amigos do Quinto Elemento? Estamos de volta em Lisboa, 14 graus. Primeiro, queria agradecer, como sempre, os comentários. Vocês são sempre muito generosos, com um coração enorme comigo, que é típico do nosso povo brasileiro. Então, muito obrigado pelos generosos e carinhosos comentários. Mas hoje eu estou aqui na Liberdade e vou te falar, eu sobrevivo ao Quinto Elemento, porque você não sabe o que eu sofro. Os caras me mandaram para a região aqui. Primeiro, quando eu cheguei, logo cheguei em Lisboa, teve um terremoto, né, para apresentar o cartão de visita. Aquele negócio que inimaginável de acontecer, aconteceu comigo. E essa semana sobreviveu o apagão aí de energia elétrica, que também foi um apagão da internet. Ficamos sem internet nenhuma. Mas como eu sou um cara precavido, e graças a Deus sou muito bem casado, minha mulher sempre cuidando da família, ela que me botou para trabalhar, e ela comprou 30 litros de água que já estavam estocados, mais comida enlatada, então a gente estava preparado para o Armagedon, que graças a Deus não veio, mas virá, hein? Não ache que não virá, porque os caras estão planejando um grande apagão, sim, não só energético, mas também do sistema financeiro. Mas aqui, antes de começar o nosso programa, aqui é onde eu estou, na Avenida da Liberdade, que é a famosa Champs-Élysées, né, de Portugal. Basicamente ela começa lá no Marquês de Pombal e vem até aqui o movimento dos restauradores, o monumento dos restauradores, que eu já chamo de tudo que você possa imaginar. Já saiu navegadores, já saiu descobridores, porque eu sempre esqueço, no dia a dia mesmo, o movimento dos restauradores. E essa avenida tem uma curiosidade, porque ela larga, não porque o Marquês de Pombal, que planejou a cidade depois do famoso grande terremoto que teve em Lisboa, que destruiu a cidade, incêndio, cara, que foi marcante para a reconstrução aqui da cidade. Ele não planejou isso imaginando que haveriam caminhões. Na verdade, foi um pedido do rei exatamente para criar rotas de fuga, né, após o terremoto. Quer dizer, se tivesse um outro e de fato novamente aí as construções desabassem, haveria uma rota de fuga. E a gente escolheu isso aqui por esse motivo. Dessa vez a produção, né, sempre brega, mas dessa vez ela acertou. Escolheu aqui pensando na discussão da liberdade e em rotas de fuga. Haverá rotas de fuga para o que está vindo? A realidade, meu amigo, é muito simples. E essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer. Nós estamos enfrentando um mundo onde a China irá ganhar uma certa hegemonia, mas ela conseguirá construir uma potência, uma hegemonia como foi a hegemonia americana, ou mesmo trazer de volta aquele velho embate da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética? Será que a China tem esse estofo? E eu já digo para você, nenhuma chance, meu caro. É o que a gente vai discutir aqui agora no nosso Economia. E também tratar de um outro assunto que é derivado desse. Bom, tanto começou a guerra comercial, nós vimos isso no último programa, necessária para acabar com o sistema atual do mercado financeiro rentista que dominou e criou os problemas que nós estamos vivendo. Mas será que a guerra do Trump se resume às tarifas ou haverá um próximo movimento econômico que será inevitável? Pois é disso que nós falaremos agora no nosso Economia e, claro, dessa vez, muito, mas muito bem tratado com o abatanado quente que eu acabei de pegar aqui no Banana Café, que é um quiosquezinho simpático na Liberdade. Que eu vou dizer uma coisa para vocês, de vez em quando, os brazucas já invadiram isso aqui, né? Então tem um forró aqui, meu cara. Os caras metem um forrozinho no domingo à tarde. Ou seja, já uma invasão brasileira em Lisboa. Nem sempre positiva, diga-se de passagem. Mas vamos falar do que nos interessa, geoeconomia. Uma multipolaridade baseada num sistema de tecnopolaridade. Parece complicado, mas é assim que vai se desenrolar esse século chinês. Mas será um século de empobrecimento? Aparentemente sim. Vamos lá. O que foi a hegemonia americana, meu caro? Porque ela foi única na história. E dificilmente a China conseguirá encarar uma hegemonia do tamanho que foi a dos Estados Unidos. O Noah Smith, que é um jornalista, escreveu isso bem. Veja, os Estados Unidos já teve a maior economia do mundo. Foi a nação dominante em termos de manufatura. Foram militarmente dominantes também. E por mais poderoso que seja o exército chinês, ele será incomparável ao domínio militar que teve os Estados Unidos. Também foi uma das economias mais ricas, definiu o padrão, o estilo de vida moderno. Toda a classe média tinha vontade de ser parecida com a classe média americana. Foram líderes em tecnologia, produziram as maiores descobertas científicas, invenções inovadoras e produtos comerciais que mudaram o mundo. Foram culturalmente dominantes por meio de produção de filme, música, televisão, jogos, moda e ideias.
Meu caro, os Estados Unidos eram geopoliticamente centrais, desempenharam um papel fundamental na criação e na sustentação de várias instituições internacionais, criaram a maior e mais poderosa rede de alianças do mundo, forneceram bens públicos globais, inclusive a própria ideia e conceito de liberdade nos mares. Os Estados Unidos foram historicamente centrais, desempenharam um papel mais importante na formação de muitos dos principais eventos globais do século XX, as guerras mundiais, a descolonização, como adora dizer a esquerda, né? A Guerra Fria e a globalização. Tudo isso foi feito pelo Império Americano. E a China tem essa capacidade, meu caro? A China quer ser um império, mas ela consegue encarar essa potência que foi os Estados Unidos? Bom, meu amigo, vamos lá. Se a economia chinesa continuar amadurecendo, ela será realmente dominante economicamente. A ONU já prevê que a China até 2030 vai representar 45% de toda a indústria manufatureira global. Um monstro! E já é a maior economia do mundo em termos do PPP, que é o poder de compra. Mas o que isso significa na prática? Será que na prática ela será realmente hegemônica? Viveremos esse domínio chinês? O que isso significa? Mas vou te falar, não será sombra do que foi a influência americana no passado. A China pode ser até a maior economia do mundo. E será mesmo, porque até ela é 4 vezes maior do que os Estados Unidos em termos de população. Mas ela não será mais rica, meu caro. Nem isso significa que as pessoas do mundo vão admirar a China. Eles podem até gostar das estações de trem, os arranha-céus imponentes, a infraestrutura infinita da China. Pode até gostar, né, de tudo que a China mostra. Mas ninguém quer viver como um chinês de classe média. Você quer viver debaixo de um crédito social, ou sem poder proclamar a sua fé livremente, sem ser a fé pelo partido? Isso tira um poder de influência gigante da China. Isso tira o que nós chamamos de soft power. Claro que com o domínio econômico virá um domínio militar. As nações menores que orbitam em torno vão ficar preocupadas e vão ser capazes de resistir à conquista e dominação do seu vizinho maior. Claro, e graças, atenção, à proliferação nuclear e à mudança da tecnologia, inclusive para defesa tática, o que inclui drone, míssil, veículos e armas que abatem os drones e até mesmo a inteligência artificial, essas nações menores poderão assustar a China. Por isso que eu digo que para o Brasil é uma pena. Imagina o Brasil com um poder militar avançado, com potencial energético explorado. Nós seríamos uma das nações mais estratégicas e de força política no mundo. Mas voltamos à China. A força industrial da China realmente vai acabar minando a resistência das pequenas nações e vai intimidar muita gente. Agora, principalmente pela essa visão do mundo que é tecnopolar, ou seja, a China investindo em tecnologia, inteligência artificial e tantas outras, competindo com os Estados Unidos. Só que essas semelhanças com os Estados Unidos acabam por aqui, meu caro. O tamanho da China realmente gigante, só que ela tem uma dotação de recursos e um nível ineficiente de envolvimento governamental na economia que, de fato, acaba restringindo o padrão de vida do chinês médio. E, óbvio, quando você compara com o nível de padrão de vida que um americano médio desfruta, pelo menos por enquanto, é incomparável, como é muito melhor olhar para os Estados Unidos do ponto de vista de consumo do que para a China. Pois é, ela vai ter então uma hegemonia verdadeira? Quem quer ser um cidadão chinês comum? Ah, meu, se você for líder do partido chinês, deve ser bom demais, né? Agora, o caboclo que mora lá, ah, meu caro, não deve ser bom. Então, é óbvio que em termos de liderança também tecnológica, a China vai brilhar, vai produzir enormes coisas, mas não será da mesma forma que os Estados Unidos. E existem vários motivos para isso. Porque, de fato, a China tem um pensamento como um país altamente inovador. Mas isso se dá devido à fraquíssima proteção de propriedade intelectual e até outros fatores institucionais que acabam fazendo com que essas inovações chinesas não passem de uma enxurrada de melhorias incrementais com poucos avanços significativos em termos de mudança de status da tecnologia. Os chineses gostam de copiar, melhorar, incrementar a invenção dos outros. É claro que para os americanos é ótimo, mas para o chinês, meu amigo, a coisa é mais complexa. Ou seja, se a China sabe simplesmente se apropriar ou copiar uma nova invenção e ela gosta de expandir isso com mais eficiência em qualquer país,
realmente ela tem a possibilidade de sair vitoriosa. Eu acho até que ela pode sair vitoriosa numa liderança tecnológica, mas ela não está pensando na tecnologia para promover o progresso agregado, melhorar a prosperidade humana e o conhecimento da humanidade e buscar a verdade. Não é essa a intenção da China. Então essas proteções que ela tem são frágeis e desencorajam descobertas, inovações e invenções que seriam revolucionárias. Qual é o problema para eles, né? A verdade é que isso reduz o risco do que o governo chinês ou partido chinês seja desestabilizado por novas tecnologias ou novos paradigmas técnico-econômicos. Eles não estão preocupados com isso, eles querem ganhar, eles não querem melhorar a nossa vida. Então, já a partir daí, você pode até argumentar que a inteligência artificial, cara, vai mudar a equação, né? As pessoas vão conseguir criar inovações revolucionárias, através do seu celular, inclusive, usando algoritmo de inteligência artificial com código aberto, e que o custo das inovações vão cair, tanto que a proteção de propriedade intelectual não vai mais fazer diferença. Bom, pode até ser, mas não é o problema da hegemonia, não se resume à questão tecnológica. Pensa na cultura. Veja uma China, né, que cada vez mais vai estar mais isolada, né, e menos influente do que os Estados Unidos, por vários motivos. Um deles é a língua. O inglês é muito mais internacionalizado do que o chinês. E dificilmente, mesmo com o avanço da inteligência artificial, essa barreira vai ser quebrada. E os aspectos culturais da língua não serão espalhados no mundo como foi para o inglês e para os Estados Unidos. Bom, isso também se deve a uma questão de controle social. A China, meu amigo, é uma nação profundamente repressiva, uma vigilância universal, um controle rigoroso da mídia, da liberdade de expressão, e uma censura que é onipresente. É o tipo de sociedade onde a arte, por exemplo, é muito difícil de florescer, né? De mudar. Ou seja, pequenos grupos culturais, revoluções, novos movimentos preocupam o governo chinês e o partidão. E os líderes chineses são paranoicos, óbvio que são. E eles permanecerão assim quanto à permissão de ideias estrangeiras em território chinês. Eles vão continuar usando a Grande Muralha para proteger o povo chinês do meme. É, isso mesmo. E das ideias produzidas aí pelo resto do mundo. O chinês tem medo daquele meme criado pelo grande boomer do Twitter. Assim, meu amigo, o fermento cultural e artístico vai chegar sempre de forma fraca na China e com atraso. Eles ficarão órfãos no debate global sobre criatividade e sobre todos os aspectos tecnológicos e comerciais. Então, você vê que uma hegemonia não se dá só com tecnologia e dinheiro, se dá também com cultura. Por isso que eu acho que o século chinês, se acontecer, será decepcionante em inúmeros aspectos. Principalmente para quem vive fora da China, onde a ideia de mundo deles é cada vez mais uma invenção copiada e apropriada, né, pelas estatais chinesas, num aspecto muito menos repleto de maravilhas e invenções tecnológicas, como foi o século americano. Então, onde a China vê um mundo de navios, onde os navios deles, né, protegem o comércio chinês e fazem com que outras nações se defendam sozinhas, é um mundo muito mais caótico, muito menos seguro do que o mundo que nós tivemos hoje. De certa maneira, a multipolaridade traz esse problema. Então, um mundo onde a China pensa em produzir tudo para si, não precisa de manufatura estrangeira. É um mundo onde países menores ou em desenvolvimento têm menos oportunidade de crescimento. É um mundo onde a China tolera conflitos regionais e preserva a paz apenas no seu próprio quintal. É um mundo muito mais perigoso, muito mais violento. É um mundo onde a nação dominante esconde a sua cultura de todos os outros. É um mundo monótono, é um mundo menos criativo. Esse é o mundo que eu imagino que a China queira criar. É um mundo onde ela está preocupada em ser vitoriosa e não em buscar a verdade. E essa que é a diferença que motivou o Ocidente, causado pelos princípios do cristianismo. Então a capacidade da China prosperar, construir, inovar, dominar, realmente é grande, mas apenas num mundo onde os Estados Unidos está em colapso, onde o resultado desse domínio seria uma arquitetura mundial menos pujante. Por isso que é importante reindustrializar as economias, reinvestir em educação, criar novamente grandes rupturas tecnológicas. Por isso que eu digo que a política do Trump de longo prazo não é errada. Então, se os países vão ter menos oportunidade de crescimento, se a manufatura do mundo vai ser concentrada na China, não seria a hora de planejar a oferta de produtos e a informação de nível mundial? Pois é por isso que eles pensam toda hora em
trocar o sistema monetário baseado em preço por um sistema monetário baseado em energia. Essa é a maldade da tecnocracia chinesa e que tem suporte uma tecnocracia americana. Se nós caminhamos para a China como potência mundial, nós caminhamos para um mundo menos criativo. E olha, o século chinês, em muitos aspectos, será um rebaixamento em relação ao século americano, de produtividade, de criatividade, de liberdade, de cultura. Então, é necessário, de certa maneira, olhar como esse modelo americano que foi criado, não os Estados Unidos em si, mas o modelo original da liberdade individual, causada até pelas políticas protestantes, e dizer que isso sim poderia trazer o mundo novamente ao seu desenvolvimento. Agora, a China é imbatível? Não, a China tem inúmeros problemas. Os chineses podem até suportar as punições do Trump aí, segurar a onda em relação às tarifas, mas vamos falar a verdade, a economia deles é um tremendo esquema Ponzi. Eles precisam de exportação para gerar moeda forte e também precisam da tecnologia americana e ocidental para criar a sua tecnologia. O Partido Comunista Chinês, meu caro, não tem metade das divisas, bufunfa, dinheiro, grana necessárias para cumprir as suas obrigações em dólares americanos. Eles não têm nem dinheiro necessário para comprar minério de ferro australiano para produzir aço e construir navios. Estou dizendo que eles não estão sem grana. Estou falando de termos de reservas em dólar, daquilo que eles precisam cumprir com as suas obrigações. E são dependentes também da tecnologia americana. A China não é esse balado todo que os caras estão falando. Esqueça isso. E, obviamente, o Xi Jinping prefere manter as pessoas chinesas empregadas, mesmo que ganhando pouco. A China tem hoje, meu caro, 600 milhões de pessoas que vivem com 5 dólares por dia e outras que vivem muito menos. É esse país que você quer viver numa classe média? Claro que não. É um lugar volátil, instável. A China, historicamente, é instável politicamente. E talvez o Trump tenha em mente que as tarifas sejam apenas um passo para o reajuste desse desequilíbrio comercial, que vem levando a um desacoplamento substancial desse mercado chinês, que tem criado blocos comerciais entre o que nós chamamos de mundo livre e o mundo não livre. Mesmo antes das políticas do Trump, a política de investimento da America First, ou América Primeira, do governo Trump, já preocupava a China. Eles sabiam que as restrições seriam pesadas, principalmente a inevitabilidade de um conflito comercial em face deste modelo neoliberal que foi criado. E tão ruim quanto isso é também a repressão ou a proibição de investimentos americanos e transferência de tecnologia para a República Popular da China. O Xi Jinping vem se preparando para isso. Ele sabe que isso é um problema. Então ele está se preparando para essa guerra comercial, inevitavelmente, há anos, pelo menos desde 2019. A mídia estatal chinesa já falava de uma guerra popular contra o ZEWA, contra os Estados Unidos. Ou seja, além dos caras estarem se preparando comercialmente para isso, eles pegaram o Exército de Libertação Popular e criaram uma máquina de guerra que é competente, sim, para lutar dentro e fora do arquipélago. Só que eles nunca foram testados militarmente. Isso é uma outra preocupação da China. E também, ao mesmo tempo, não só militar, economicamente, mas a China vem recrutando representantes dos Estados Unidos para fazer uma estrutura de desinformação, para dizer o seguinte, que a República Americana vai entrar em colapso se os preços baixos diários do Walmart aumentarem. Está dizendo mais ou menos o seguinte, né, meu caro? Que os Estados Unidos, como nação, não vai suportar uma pressão, porque esses caras se viciaram tanto em consumo, são tão viciados em consumo, são tão dependentes da blusinha barata chinesa, que um aumento de preço iria desestabilizar todo um país. O que a China está fazendo, e começou a fazer, inclusive, com pessoas no Brasil, é a utilização de agentes de desestabilização. Esses agentes de desestabilização, eles levam informação propagandista clássica, evidente, não é a busca, a discussão para a verdade, não é você entrevistar pessoas e discutir para tentar descobrir a verdade, é de fato fazer com que as pessoas tenham uma percepção equivocada da realidade. Nós temos gente assim no Brasil, inclusive, Elias Jabbour, por exemplo, é um grande propagandista da China, fala que esse modelo é maravilhoso, que morar na China é espetacular, que o capitalismo, que é o socialismo
capitalista, né, ou econômico da China é a nova revolução no mundo. Só que ela só funciona com crédito social, ela só funciona onde o cristianismo é perseguido, onde as pessoas são presas por professar a sua fé, onde elas não podem fazer outra coisa a não ser idolatrar o Xi Jinping. É assim que funciona. Crédito social significa, meu amigo, se você não se comportar direito, o Estado te dá uma nota. E nem esse busão aqui você pode pegar. Você não pode andar de avião. Você tem que se comportar como o país quer. Vamos falar a verdade. Cara, isso não é um país, né? Então você tem hoje um modelo de domínio imperialista, claro, sustentado por uma autocracia. Só que você tem agentes de estabilização passando essa desinformação e dizendo aí sim, desinformação verdadeira. Não é essa desinformação que uma turma do judiciário diz que existe, não, que é o contraponto. É ao contrário, é o pensamento único, é o pensamento do There is no alternative, da Margaret Thatcher, né? Então eles estão, do Fukuyama, dizendo o seguinte, cara, não haverá outra alternativa, a China é exatamente isso aqui. E se alguém quiser romper com esse modelo, atenção, as manufaturas do mundo vão quebrar. E você não poderá mais pagar o seu cafezinho que vem da China, não acho o cafezinho, né? Mas o papelzinho que vem de uma manufatura chinesa ou lá dos preços do Walmart. E você, meu amigo, é tão viciado em consumo que o aumento de preço irá acabar com a sua sociedade. Isso que os caras estão falando. Parei para tomar uma batanada. Bom, Pequim usará a pressão comercial americana para mobilizar o público contra os Estados Unidos. Ele vai utilizar as pessoas como armas, o desejo, o medo, o hábito de consumo. É inacreditável. Ou seja, usando o medo e hábitos de consumo, através também de uma estrutura de mídia, né, que fala entenda, ou entenda como isso é bom, vão usar isso como instrumentos de desestabilização política. Sabe por quê? O Xi Jinping não pode ser visto cedendo ao Trump ou aos estrangeiros. Porque se ele fizer isso, os seus inimigos domésticos vão querer tirar o cara do cargo, né? E ele sempre botou esse ponto como ponto-chave da China, como uma batalha mortal contra o mundo livre. Na visão do PCC e do Xi Jinping, apenas um dos dois pode sobreviver. A liberdade é uma ameaça existencial ao comunismo. E guarde isso, meu amigo. A liberdade. A China não tem medo só de perder, ela tem medo dos Estados Unidos ganhar. E essa é a frase que sintetiza todo esse perigo tecnocrata na China e de grupos americanos e no Brasil também, que é a liberdade é uma ameaça existencial ao comunismo. E é por isso que nós estamos sendo cercados de controle por todos os lados, um controle tecnocrático, tipo da Receita Federal do Brasil. Então a reação da China também foi pesada. Ela proibiu certos minerais de terras raras. Ela está criando o segundo embargo ao Ocidente. O primeiro eu vou contar nos programas futuros, mas ela ordenou que empresas chinesas, por exemplo, não comprassem aeronaves Boeing. Impôs tarifas também de 125% sobre as importações americanas. A China vai usar os mercados financeiros como arma. Os estrangeiros detêm 19 trilhões, meu caro, em ações americanas, 7 trilhões em dinheiro, em títulos do Tesouro americano e 5 trilhões em títulos corporativos americanos. De acordo, por exemplo, com o economista-chefe da Apollo, que é o Thorsten Slock. E esse cara já disse, nós estamos entrando numa grande recessão causada pela estagflação, que é o responsável disso são as tarifas. Então, ele está preocupado com a destruição da economia. Esse cara da Apollo hoje aposta num desastre da economia americana. É um erro de diagnóstico. O desastre da economia americana é um estado de provisório, né, de transição, que começa desde a época de quando o secretário do Tesouro americano participou do G10 em Roma, lá atrás, quando os Estados Unidos acabaram com a conversibilidade do dólar. O bombástico texano, na época, disse, chocado a todos os seus colegas internacionais, a seguinte frase: o dólar é a nossa moeda, só que o problema é de vocês. Hoje, nos Estados Unidos, a coisa inverteu. O dólar é a moeda de todo mundo, só que só é problema dos americanos. Trump entendeu esse problema e ele está enfrentando esse sistema. Não podemos esquecer, meu amigo, que isso ficou conhecido lá em 1971 como o choque de Nixon e marcou o fim de uma era financeira e o início de uma nova era. A partir dessa estrutura monetária, discutida no Hotel Mount, em Washington, que foi Bretton Woods, na verdade, o Hotel Mount Washington, em Bretton Woods, em New Hampshire, em 1944, o dólar americano, que era lastreado em ouro, passou a ser basicamente desconectado
completamente livre dessa conversibilidade. As novas moedas flutuavam livremente, havia uma rápida negociação e criação de crédito e fluxos globais de capital livres do ouro e basicamente irrestritos pelos governos. Foi isso que os liberais criaram. E aplaudem, porque hoje o Itaú aperta crédito, inventa o crédito apertando o botão. Novos meios de pagamento surgiram para garantir a mobilidade do capital e novas formações de reserva de dinheiro foram sendo formados. É claro, tudo sob o domínio do dólar. Só que esse domínio, meu amigo, permanecerá no futuro previsível, porque não há alternativa viável, entende? Veja bem, não é que o dólar é o gostosão da parada, é que não tem outro. Você vai trocar o dólar pelo quê? Pelo yuan? Pela rúpia? Pelo rublo? Pelo real? Não, né? Ninguém em sã consciência, né? Pelo menos em sã consciência, faria isso. Então qual a alternativa? Não há alternativa, entende? E os problemas não são as virtudes que o dólar tem, mas a falta de alternativa, os excessos de vícios dos outros países. Além disso, meu amigo, a China abertamente não quer assumir o papel de emprestador último no sistema, de provedor da liquidez mundial. Eles não irão fazer esse papel, até pelo que a gente mostrou do que seria esse século chinês. Eles precisam fazer uma troca de um sistema baseado em energia. O século chinês seria um século tecnocrático. Por isso é que lutar contra o ambientalismo, créditos de carbono, sistemas ESG e todo esse arcabouço jurídico que dá força a essa moeda de carbono do jeito que está hoje é segurar o avanço chinês tecnocrático, não só chinês, no mundo. A transição energética seria o maior erro do Ocidente, porque a gente ia cair na mão de um monopólio chinês, como a Europa percebeu esses dias no meio do apagão, tá? Bom, o sistema hoje dá sinais de exaustão. Recentemente, o Federal Reserve da Filadélfia, agora tem umas 2 semanas, eu acho, mostrou que a parcela de tomadores de cartão de crédito nos Estados Unidos que fizeram apenas o pagamento mínimo exigido, atingiu a maior alta nos últimos 12 anos, e foi agora no final de 2024. Esse Federal Reserve da Filadélfia mostrou também nos relatórios dele que as porcentagens de contas de cartão de crédito com 30, 60 e 90 dias de atraso também aumentaram no quarto trimestre. Ou seja, o crédito está chegando no seu limite. Coletivamente, meu amigo, toda essa tendência, quando você olha de alta das séries, é de alta para os cartões rotativos, indicando maior estresse do consumo. Isso foi escrito pelo Banco Central lá da Filadélfia. Só que esse exaurimento da população, baseado na escravidão do crédito, não é um privilégio americano, meu caro. Muito pelo contrário. Vamos olhar agora recentemente um outro país geopoliticamente fundamental. E eu vou falar da visita do Vance agora à Índia. E aí tem muitos fatores importantes que nós vamos ter que aprofundar, não hoje, mas até em alguns próximos Geoeconomia, tamanha a importância da Índia e dessa visita. O vice-presidente americano, ele iniciou agora recentemente uma visita à Índia, que foram uns 4 dias, né? E ele conversou com o primeiro-ministro indiano, que é o Narendra Modi. Cara, a conversa foi importante em várias dimensões, várias discussões relevantes, principalmente pela questão que se resume hoje na Índia, que é uma proposta de um pacto comercial bilateral de tarifas recíprocas americanas. Em outras questões também de interesse mútuo entre entre Índia e Estados Unidos. Só que, atenção, o Vance levou a sua esposa, Usha. A Usha é a primeira índia americana, só que é a segunda dama, a primeira índia americana a ser segunda dama hindu, meu amigo. Ela é hindu nos Estados Unidos. Tá? E o Vance levou os seus filhos. Ou seja, é uma sinalização de aproximação extremamente importante. Até porque a Índia sofre o mesmo problema nos Estados Unidos, um limite de consumo e de crédito. Todo mundo hoje na China, na Índia, quer um laptop, uma TV, todo mundo quer um smartphone. Tá? Isso está sendo reconhecido, inclusive pelo presidente, um dos donos da Vedanta, que é uma empresa, um conglomerado de recursos naturais e energia. Então as pessoas hoje querem um carro, querem uma scooter, querem que os filhos estudem numa boa escola. A procura por esse tipo de consumo é enorme. Essa aspiração não se sustentou, meu caro, pela produção, não, mas foi pelo crédito.
pelo rentismo e estimulou o aumento nos empréstimos de varejo das classes médias indianas, que cresceram mais de 30% em 2023, por exemplo. E parte desse crédito foi para acompanhar exatamente um estilo de vida vistoso. Na onde? Nas redes sociais. É aquele cara que mostra, tô com carro, faz as dancinhas indianas, né? Faz aquela confusão, mas na verdade está financiando as despesas do dia a dia. Ele não está com grana, é tudo aparência. E o custo de vida na Índia estourou pós a pandemia. Então a dívida das famílias hoje cresceu para cerca de 43% do PIB. Cara, é brutal. Em junho agora, recentemente, em março de 2020, era de 35. Em menos de 4 anos, esse negócio estourou. Então, por exemplo, recessão ou uma redução está sendo prevista pelo Banco da Índia. Os empréstimos de varejo estão ficando fora de controle e isso levou a enormes ganhos no sistema financeiro. Tá? Então, muitos indianos lutam para pagar os seus empréstimos. Você conhece algum país parecido com esse? Conhece? Está vivendo assim? Não é por acaso, meu amigo. Esse é o modelo que esses caras criaram. Então a Índia, enquanto a Índia continua sendo uma economia que mais cresce, e cresce muito, o que as pessoas não percebem é que apenas uma pequena parte da Índia está realmente impulsionando o crescimento. O resto é um crescimento fajuto, é um crescimento com bombas, tá? Que é um crescimento no crédito. Então os gastos entre a classe média da Índia cresceram enormemente. Nós estamos estimando isso em dezenas de milhões que estão simplesmente parando de consumir por causa de um consumo exagerado no crédito. Isso está agora causando uma desaceleração. O governo da Índia, meu amigo, já estimou que o crescimento vai recuar. Agora, veja só, para 6,5% ao ano. O nosso Brasa não chega a 2%, tá? Mas ele era 9% ao ano. Ou seja, vai cair e vai cair muito, e muito abaixo dos 8% estimados que a Índia precisa para continuar alcançando a sua missão de desenvolvimento. Os indianos, meu amigo, todos os indianos hoje, de rendimento médio e assalariados, estão caindo, foram apanhados na armadilha da dívida. A poupança das famílias da Índia, em percentagem do PIB, está no seu nível mais baixo nos últimos 50 anos, enquanto os rendimentos estagnaram, o salário não cresce. Tipo a ideia do Armínio Fraga de manter o salário mínimo congelado 6 anos, né? Enquanto o preço dos alimentos duplicaram, tipo o Brasil do Lula, com o preço do ovo e o preço da carne. Ou seja, em média, normalmente lá na Índia, as pessoas acumulam uma dívida de $6.000, só que a renda dela não passa, aí orbita entre 460 e 580. Ou seja, o cara ganha 500 conto e deve 6 mil. Esquece. E é por isso que o governo, no último pleito, tomou uma surra eleitoral, com vários protestos contra a falta de emprego e com salários bons. E o governo do Modi reconheceu essa profunda angústia do povo. E recentemente a ministra das Finanças, a Nirmala Sitharaman, proclamou que a classe média fornece força para o crescimento da Índia e anunciou incentivos fiscais para deixar mais dinheiro na mão do povo. Tá lembrando quem, né, meu caro? Quem faz essa política, né? Só que isso não adianta, porque isso não está gerando crescimento. Então essas medidas constituíram um reconhecimento tácito da pressão que está vivendo a classe assalariada na Índia. Os níveis de endividamento das famílias ainda é alto na Índia, mas o que é pior é que ele é mais baixo do que em vários países desenvolvidos. Então, amigo, alguns economistas argumentaram que essa acumulação de crédito ela atingiu desproporcionalmente exatamente os níveis médios e baixos da população, óbvio. Então esse cenário são as condições ótimas, meu caro, para o movimento de desestabilização política. Eu vou falar agora para vocês, eu falei para a produção que ia chover, o cara não acreditou, eu falei, vamos para um lugar fechado. Ah lá, hein? E aí o que acontece agora é que o Modi está apelando cada vez mais para um movimento mais totalitário. E vai chover, meu caro, vai chover no mundo e vai chover aqui em Portugal. Vamos interromper porque o pau torou e a gente daqui a pouco volta com mais economia. Falei que ia chover, a produção não acreditou. Então agora para ir tomar uma batanada aqui no Banana Café, que foi que é campeão. E aí meu médico falou que eu tenho que começar a comer mais legumes e proteína. Então eu pedi uma empada de espinafre e outra de frango, né? Porque é ficar saudável. Mas vamos continuar aqui com nosso
Plúvio economia, né? Debaixo d'água. Vamos lá. Solta aí, produção. Boa empadinha. Muito boa. Bom, o Modi, então, está aumentando uma visão totalitarista. Esse cara vai virar aí uma autocracia. Tudo por causa do rentismo, que sufocou a soberania do país. Então a população hoje, como no Brasil, se sente desconectada. O governo não consegue lidar com questões centrais como desemprego, pobreza, desindustrialização. É um sentimento comum que, enquanto a China se preparava para a quarta revolução industrial e a era da inteligência artificial, a Índia se encontrava procurando apenas viver em tempos antigos e fazer yoga. Meu amigo, a Índia é cada vez mais vista como uma potência comercial que só busca ganho no curto prazo e que enfraquece a credibilidade da sua política externa, muito parecido com o nosso Brasa, inclusive, né? A sua crescente dependência da energia russa, por exemplo, e a falta de fontes alternativas deixam o país extremamente vulnerável. E, obviamente, o Trump está preocupado com isso e tem aumentado a tarifa do petróleo russo para complicar ainda mais a situação e a situação da Índia. Então, os caras estão sentando para conversar. Isso é muito importante para a gente entender os próximos eventos geopolíticos que vão estar rolando no mundo com a Índia. Se nós entendermos como a Índia tem sofrido com o rentismo, aí sim a gente vai conseguir destrinchar a importância que está acontecendo na questão geopolítica da Índia, que está chegando ao limite, meu amigo. Então, enquanto a ordem global se transforma, a Índia não conseguiu se afirmar como uma nação forte e independente. Ela vai virar uma Ucrânia, um peão em um jogo que ela não pode controlar. E ela ou então adota uma mudança significativa da sua trajetória, ou vai viver essa trajetória de virar uma Ucrânia de forma irreversível. Como é que se livra ou resolve os problemas da dívida? Aliás, como o mundo vai se livrar dos problemas da dívida? Primeiro empadinha que eu estou gostando, essa empadinha é boa. Eu já para almoçar. Próxima vez nós vamos almoçar. Ou então eu vou fazer um programa em Bordeaux. Eu vou pedir um orçamento para tomar um vinho em Bordeaux, entendeu? Não aguento mais. O fato é que eles querem reformar o comércio global e neutralizar desequilíbrios econômicos causados pelo sistema monetário atual. Isso é que está sendo feito. Mas apenas com tarifa? Não, meu caro, deixa eu contar uma coisa para você. Talvez seja necessário um grande default. E esse é o grande problema. Tanto que existe um conceito, não um conceito, né? Foi um título chamado o Acordo de Mar-a-Lago. Na verdade, foi um nome sugerido pelo Stephen Miller, que agora é presidente do Conselho de Assessores Econômicos do Trump. E ele destacou essa proposta, que virou esse nome, porque foi um paper que ele escreveu, né? Potencialmente disruptivo, né? E até mesmo hoje considerado improvável pela grande maioria das pessoas. Né? Pelo menos por enquanto foi considerado improvável. Tão improvável quanto um velho e bom sol e chuva, casamento de viúva, que acabou de virar agora, sol e chuva. Então tem viúvas casando, as viúvas que estão casando, parabéns, Deus abençoe o seu casamento. Mas as políticas econômicas, então, do Trump reacenderam essa possibilidade, essas especulações sobre essa ideia do acordo do Mar-a-Lago, que tem um objetivo específico, que é a reestruturação da dívida em dólar americano. Mas por quê? De onde vem essa ideia? Eles veem o seguinte, o dólar tem sido persistentemente supervalorizado. Então a política do Trump, de tarifa, já deu um tapa nisso. Tanto que você vai ver na mídia já, os caras meio que reclamando, o dólar agora está mais fraco, mas esse é o objetivo mesmo da tarifa, deixar o dólar mais fraco. Só que esses analistas cunharam uma extensão dessa política, que é o Acordo do Mar-a-Lago, que é para descrever esse esforço de reequilibrar os mercados monetários globais na marra, no tapa, tomando emprestado uma ideia de 1985, que é o Acordo Plaza, que foi assinado, diga-se de passagem, né, na época do Reagan. A galera que gosta do Reagan fala, pô, o Reagan não era intervencionista. Ok, né? Ele assinou o Acordo Plaza. A frase, então ela ganhou força exatamente por causa desse artigo que foi publicado em 2024, que foi escrito pelo Stephen Miller, que é o cara indicado para o Trump, como eu falei, para o Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca. Então nele, o Miller fala o seguinte, ótimo restaurante, só vou dar um gás aqui.
Barulho é, meu irmão, frenético. Ele propõe diversas estratégias para reformar o comércio global e neutralizar os desequilíbrios econômicos, tá? Causados exatamente porque ele se chama de dólar excessivamente forte. Nesse paper, nessa ideia dele, e até mesmo antes, né, do Scott Bessent assumir o cargo do Tesouro Americano, surgiu a ideia de uma grande reorganização econômica, que ela poderia ocorrer nos próximos anos. Cara, isso é inevitável, veja só, o tamanho da dívida americana é inevitável, assim como da brasileira. Só que existe muita dúvida de como fazer isso. E a premissa geral por trás desse acordo do Mar-a-Lago gira em torno do compromisso do Trump, exatamente o quê? Nosso objetivo é impulsionar a indústria e as exportações americanas. E aí o desafio reside, primeiro, na valorização do dólar, que torna os produtos americanos hoje menos competitivos no exterior, e essa é uma grande reclamação do Trump, dizendo que os outros países mantinham o seu câmbio artificial e geravam um déficit comercial recorde, como aconteceu em 2024, que bateu 1,2 trilhões. Então, alguns economistas argumentavam que um dólar mais fraco ajudaria a preencher essa lacuna, tornando as exportações americanas mais atraentes. Vários jornais hoje no mundo já estão falando, depois das políticas do Trump, dessa ideia de um dólar mais fraco. Só esquecem de dizer, né? Entenda porque isso é bom, né? Aí Samira Leitão não conta. Mas enfim, graças a Deus. A ideia, então, de um esforço coordenado para enfraquecer o dólar não é nova. O Trump não está inventando, dando mais de louco. Isso já aconteceu em 85, quando os Estados Unidos e os principais parceiros dele, incluindo Japão, França, Reino Unido e Alemanha Ocidental, concordaram com esse acordo Plaza, que era um acordo que visava conter a valorização do dólar, tá? Na época, os fabricantes americanos, as empresas, enfrentavam o domínio exportador não da China, mas do Japão, que estavam exatamente com as mesmas preocupações que existem hoje em relação à China. Então o acordo do Plaza conseguiu diminuir o valor do dólar, mas na marra, tá? Só que também teve consequências não intencionais, como, por exemplo, a estagnação do Japão na década de 90, tá? Então a gente podia fazer um paralelo com a China de hoje, com uma diferença. O Japão não tinha o exército nem a mão de obra barata do chinês. Então, se esse acordo, por exemplo, fosse concretizado hoje, você teria componentes importantes de ajustes comerciais e tarifários que iriam começar a alterar o mundo. Tanto que o Trump lançou uma ideia, né, que é brilhante, diga-se de passagem, que é substituir o IRS, né, que é a Receita Federal deles, pelo External Revenue Service, que é uma receita externa arrecadada por fundos de países estrangeiros. Falou assim, vamos acabar com a Receita Federal. Pô, meu amigo, atenção, hein? Campanha para presidente. Eu prometo acabar com a Receita Federal do Brasil, porque é um órgão parasitário, entendeu? Só serve para acabar com você, cidadão, e com as empresas. Enfim, a ideia dele é ótima, só que ela vem atrelada com intervenções cambiais, tá? Então ele quer poder desempenhar um papel com governos concordando, e essa ideia também do Acordo de Plaza, com esforços coordenados no mercado de câmbio para ajustar os valores da moeda. Tá? Agora, isso não é óbvio, porque hoje, meu caro, as negociações cambiais no mundo são de algo em torno de 7,5 trilhões de dólares. Então a intervenção direta é bem menos eficaz do que na década de 80, porque o rentismo criou essa bolha do sistema financeiro. Tá? De qualquer maneira, um dos aspectos que gira em torno dessa discussão da segurança é a segurança. Então os Estados Unidos falam o seguinte, cara, além de eu estar um câmbio desvalorizado, eu pago, eu que garanto a sua defesa. E eu tenho um ônus financeiro maior. Então o que ele está dizendo é o seguinte, qual é a ideia dos caras? Vamos reestruturar a dívida, tá? Através desse acordo do Mar-a-Lago. Tá? E uma das propostas mais extremas ou até possíveis, é que os Estados Unidos digam o seguinte, governos estrangeiros que detenham títulos de dívida americana, você vai trocar esse título por cupom zero, não negociável de 100 anos, ou seja, não vou mais pagar juros nenhum, você vai segurar essa dívida aí por 100 anos. Porém, eu vou fazer um compromisso de segurança, eu vou manter a minha presença militar para garantir a sua segurança. É a famosa política da cenoura ou do porrete. E aí ele vai manter a frota, né, no Mar Vermelho, mas você vai ter que trocar os seus títulos de tesouro
porque se vocês não trocarem, estarão por conta própria. Será um problema de vocês, não será um problema meu. Quem quiser invadir vocês, invada, porque vocês não estão pagando pela segurança. É uma forma de sinalização militar, como foi no passado, né? Ou seja, os canhões precedem, meu amigo, a força militar precede o acordo comercial. É assim que funcionou a vida inteira. E um dólar mais fraco, de fato, impulsionaria o quê? A demanda por ouro. Sim. E aí faz sentido todo esse apelo e essa alta do preço do metal. Cada uma dessas propostas, meu amigo, que estão sendo discutidas é otimista em relação ao ouro. Leva o ouro como um ativo estratégico. Tá? Inclusive, os Estados Unidos hoje pensam em fazer algo interessante, porque eles têm muito ouro mantido lá no famoso Fort Knox. Só que, se você avaliar a valor de mercado, esse ouro valeria 758 bilhões. Só que no balanço do Federal Reserve, ele está a 11 bi. Ele não está acompanhando o preço de mercado, por causa de uma lei que fixou o preço lá em 1973. Então aquele acordo Plaza que eu falei, visava desvalorizar o dólar americano, tá? Nessa relação Estados Unidos, Japão e Alemanha, e implementar certas medidas políticas para atingir esse objetivo. Então os ELA, naquela época, tinham essa visão para se comprometer a reduzir o seu déficit. A Alemanha e o Japão deveriam impulsionar a demanda interna por meio de certas políticas de corte de impostos. E aquela história, todo mundo está ganhando, porque você tem um ajuste do câmbio, os Estados Unidos produzem um pouquinho, consome menos. O Japão e a Alemanha consome mais e produz um pouquinho menos. Você vai corrigindo os desequilíbrios de conta corrente. Antes desse acordo do Plaza, que eu falei, em 1980, você teve de 80 a 85 um pico de valorização do dólar de quase 50%, tá? Para ser exato, de alguns 48%. Essa alta do dólar pressionou a indústria manufatureira americana, tá? E depois tornou os produtos importados mais baratos, levando aí a que as grandes empresas como a Caterpillar, a IBM, pressionassem o Congresso americano para intervir. Tá? Por isso que virou o Acordo Plaza. Só que o Japão, depois desse acordo, acabou tendo o que nós chamamos de década perdida. Então, essa nova versão desse acordo, que é o Acordo Mar-a-Lago, buscaria resolver o que o Miran considera o maior problema da economia americana: a supervalorização do dólar americano, que prejudica a competitividade da indústria e das importações americanas, ampliando esse déficit comercial que acaba virando superávit nos outros países. A solução deles seria nada mais, nada menos do que uma modesta reestruturação da dívida soberana dos Estados Unidos, como eu disse, trocando os títulos do Tesouro Americano de curto prazo, detido por investidores estrangeiros, naquele volume que nós falamos no início do programa, da ordem de trilhões, por obrigações sem juros, não negociáveis, de prazo muito mais longo, se não perpétua, com um rendimento implícito muito menor. O resultado não seria apenas a redução de custo do financiamento do governo americano, mas também o enfraquecimento do dólar. Algo, cara, que honestamente falando, acontecerá inevitavelmente com o Brasil, dado o tamanho da dívida brasileira, que está na ordem de 700 bi. Então, a perturbação agora, por outro lado, quando o Miriam propôs isso, foi gigante. Porque a que pergunta sempre não é quanto só os Estados Unidos deve, mas é para quem ele deve. E para quem ele deve são para os bancos, que obviamente estão meio chateados com essa possibilidade, entendeu? E obviamente também quem são os detentores dos títulos, como a China, que tem usado o sistema financeiro também como arma. Então, alguns investidores temem que essa possível reestruturação da dívida soberana cause problemas no sistema financeiro. Tá? Então eles acham que a única opção possível vai ser o acordo mesmo de Mar-a-Lago. Não tem outra solução para reduzir o custo de financiamento do Tesouro Americano. Tá? Agora, o Miran sugeriu exatamente isso, que o Federal Reserve poderia facilitar essa redução dos custos de dívida. Como ele vai fazer isso, não é muito óbvio. Tá? Como é muito óbvio, não está extremamente fechado. Vou parar um segundo para comer minha empada aqui. Eu estou com empanada porque eu estou pensando nos argentinos. Eu estava na empadinha agora de frango, proteína. Ele não explicou como ele poderia reduzir essa remuneração. Só que a história nos ajuda nesse aspecto. Por exemplo, o Federal Reserve ele chegou a introduzir
um controle dos rendimentos dos títulos, mais ou menos entre 42 e 1951, exatamente para ajudar os esforços de guerra nos Estados Unidos, tá? Só que o sistema monetário internacional, naquela época, não era nem próximo do que nós tínhamos hoje. Não tinha toda essa interconexão com investidores estrangeiros globalistas, safados, de bancos rentistas que detêm cerca de 30% da dívida soberana dos Estados Unidos. E naquela época também havia controles de cambial e restrição à conta de capital que hoje é impensável, apesar de existir na China, mas não é nos Estados Unidos. Só que existe uma outra forma de controlar a movimentação cambial, meu caro, e o fluxo de dinheiro. Isso tem a ver com tecnologia, rede de envio de recursos para o exterior, mais precisamente uma coisa chamada SWIFT. O SWIFT ele domina as finanças globais no mundo, é um legado de 50 anos. Eles conectam uma rede de dados mesmo, mais de 11.200 instituições lidando com 150 trilhões de dólares de movimentação, trilhões anuais, tá? E através do bloqueio da rede SWIFT é que são feitas as sanções. A China está vendo esse controle de transações, de mobilidade do capital e está preocupado com que isso asfixie o sistema deles. Por isso que em 2015 eles correram para lançar o CIPS, tá? Que já processa 19 trilhões de dólares em transações da moeda chinesa, mas obviamente é uma coisa muito pequena em relação aos 150. E está ligado à rota da seda digital chinesa. Eles têm a rota da seda física, a dos mares e a digital. O CIPS hoje tem algumas vantagens sim em relação ao SWIFT. Ele tem taxa mais barata, tem um potencial de blockchain, só que não tem escala, nem tem independência. Tá? Então o crescimento do CIPS, que foi de 50% ao ano, bizarro, ele se dá a esse alinhamento junto com a Rota da Seda, o BRI, que é o Black Road Initiative, que eles criaram. Então eles correm com esse paralelo, só que o SWIFT ainda é muito superior. Então a ordem financeira que está sendo criada hoje, ela está se fragmentando. O CIPS aparece com uma sinalização, uma intenção da China tentar desafiar esse controle da estrutura do sistema financeiro mundial, tá? Usando o yuan, óbvio, né, para dar uma autonomia técnica a eles. Só que a China entende que ela tem que fazer isso no sistema financeiro sem abrir mão da do seu controle monetário. E é por isso que ele quer brigar no ambiente do dólar, mas não no ambiente controlado da sua própria moeda. Então, veja só, o chinês ele precisa sair do sistema monetário baseado em preços para o sistema baseado em energia, porque senão ele perde o controle da sua moeda como os Estados Unidos perdeu também. Então a força vital do comércio internacional e do investimento, meu amigo, não pulsa mais exclusivamente numa rede centrada ali no Ocidente, com sede na Bélgica, mas é bifurcada, é tecnopolar entre sistemas concorrentes. Um atado à ordem financeira liderada pelos Estados Unidos e um projeto ambicioso da rota de seda digital da China. Claro que você tem outros modelos, você tem o Mir, que é o russo, você tem o M-Bridge dos árabes, mas a verdade é que o CIPS não é uma plataforma técnica de movimento financeiro, é uma declaração geopolítica projetada para corroer o controle do Ocidente sobre as finanças globais, oferecendo uma tábua de salvação às nações que estão sob ameaça de sanção dos Estados Unidos e também a pessoas ou as empresas para negociar fora do controle americano e europeu. Tá? Ou seja, você está tendo realmente um crescimento da plataforma? Está, mas longe ainda do que pode ser, até porque não é um movimento de desenvolvimento econômico, mas é, como eu disse, uma declaração geopolítica. Essa exploração dessas plataformas tem motivos históricos, mas implicações estratégicas e geoestratégicas profundas do ponto de vista do sistema financeiro. O que está acontecendo é a rivalização dos CIPS com o SWIFT. Isso vai aumentar nas próximas décadas, causado exatamente por uma fratura, né, econômica e pela divergência tecnológica, que é a essência do que eu chamo de tecnopolaridade. Em abril de 2025 agora, eles conectaram, né, o SWIFT, tem, como eu disse, mais de 11.200 bancos, corporações também, em mais de 208 países. Meu amigo, eles processam mais de 44 milhões de mensagens diariamente, tá? De acordo com o último relatório do Swift Traffic Insights. A sua arquitetura técnica aproveita de uma rede, cara, de distribuição de data centers que passa nos Estados Unidos,
na Holanda e na Suíça, empregando um único protocolo de mensageria para instruções de transferência de crédito individual entre clientes. Então, é aquele cara que manda dinheiro para os Estados Unidos, recebe dinheiro, ou manda dinheiro para a avó, tudo isso passa por esses sistemas de liquidação. Toda essa infraestrutura é gigante, só que ela tem envelhecido rapidamente. Mas ainda assim, ela suporta 150 trilhões, cara, de fluxos transfronteiriços anuais. É algo brutal, superando qualquer concorrente que exista, tá? E tem, basicamente, as transações são 88% delas em dólar americano, que representa todo o faturamento global, conforme relatado pelo Banco de Compensações Internacionais. Então a força do SWIFT é enorme, mas essa força, curiosamente, é a sua vulnerabilidade, porque a sua dependência são exatamente de data centers baseados nos Estados Unidos, na Holanda, né, e na Bélgica. E, obviamente, está sobre a influência e o domínio de Washington. Então, quando o cara desconectou os russos, desconectou o Irã, você simplesmente leva a necessidade de começar a procurar outros sistemas de pagamento. No caso do CIPS, ao contrário do SWIFT, que é uma rede agnóstica, ela serve basicamente para transações denominadas em yuan, usando o padrão do CIPS em formatos compatíveis lá com o ISO que a China tem. Agora, ela tem uma vantagem técnica, ela opera 24 horas por dia, 7 dias na semana, e desde 2018 suporta os mecanismos que a gente chama no mercado financeiro de delivery versus payment e payment versus payment, reduzindo o risco de contraparte e valores imobiliários em transações estrangeiras, e os caras movimentaram aí uns 19 trilhões de dólares, que são números significativos, muito embora representem ainda 4% apenas das transações internacionais. Tá? E, obviamente, concentrados na China, mas que dependem também do backbone das transações do SWIFT. Tá? Então existe uma interligação entre eles, eles não são totalmente dependentes. Tá? Só que você tem, no caso do CIPS chinês, uma transação de latência, como a gente chama, que é a velocidade da rede, muito rápido em relação ao SWIFT. Realmente eles estão com uma plataforma melhor. Só que a governança corporativa depende de quem? Do controle estatal, né, e da rigidez e dos interesses da China. E é por isso que os sistemas de pagamento eles têm crescido brutalmente como oportunidade de negócio. Então, quando você vai vendo o que está acontecendo, vão surgindo novas plataformas de negociação que querem concorrer com essas transações, mas que dependem das suas integrações com os bancos. No fim, toda essa história também de blockchain, que o senhor deve ter falado, moedas, stablecoins, elas estão ligadas com a competição com esse sistema de pagamento, que está sujeito, no caso do SWIFT, às sanções internacionais e da CIPS às ambições e aspirações internacionais da China. É necessário algo que seja de fato neutro, mas enfim, não é fácil achar isso. Tá? Enfim, a China, alguns think tankers americanos pensam que a China pode atingir muito em breve 10% de todas as transações internacionais, o que seria um dado impressionante, porque ela hoje representa 4% mais ou menos. Tá? Agora, se ela vai conseguir isso, depende muito da sua capacidade, não de custo de tecnologia, mas de como ela vai desenvolver as integrações com os sistemas. No fim, meu amigo, você vai ter duas grandes redes capturando todo o fluxo transacional e aqui em cima você ter uma multipolaridade, uma discussão geopolítica, mas toda ela sustentada em duas grandes redes de negociação e pequenas redes alternativas privadas e também de outros países para fazer as suas integrações. O domínio do SWIFT, meu amigo, no domínio do sistema de pagamentos internacionais claro, quando você pega o tráfego de mensagens, que são mais de 80% das transações interbancárias, entende? E isso facilita esses 150 trilhões de dólares anuais que estão rolando. Então, se o Trump quiser não só fazer o próximo alvo dele, as tarifas, mas o controle de moeda, que é o que está acontecendo, como a Europa quer fazer também, através das moedas digitais, que é o que o Banco Central no Brasil quer fazer, esse controle não será mais dentro do mercado de câmbio ou do controle monetário, mas do fluxo da mobilidade do capital e das transações de quem pode transacionar por
com quem e o que pode ser transacionado. Entende? É essa hegemonia financeira que está sendo criada. E essa é a grande briga que existe esses dois modelos tecnopolares. Enfim, meu camarada, agora eu tenho que correr porque a produção está totalmente enlouquecida, que eu vou quase passar de uma hora, geralmente eu não tenho passado mais, mas o assunto demandou. O fato é que todas essas duas redes são instrumentos geopolíticos. Agora, para onde isso vai? É fato que nós temos uma visão extremamente complexa, até porque depende das sanções da Rússia, das sanções ao Irã, né, e de movimentos que priorizem a interoperabilidade do sistema e a soberania dos países, incluindo Ásia, África e os países que são alinhados ao BRI, ao Black Road Initiative, ou não. Hoje, na Ásia, você tem ligado aos CIPs uns 500 países mais ou menos, na África uns 50, e a Europa também participa com uns 200 países, mas muito abaixo do que tem ainda no SWIFT. Bom, qual é o cenário que nós vemos? Nós vemos uma hegemonia chinesa vindo? Não. O século chinês é um século de empobrecimento dos outros do mundo. É um século de empobrecimento cultural, é um século de empobrecimento real, porque a China não tem uma visão clara de mundo, ela tem uma visão de império e de vitória chinesa. E, aliás, esse foi o compromisso do Xi Jinping com o seu povo. Do outro lado, temos o Trump reformulando o sistema de comércio, mas ele está começando a ampliar o seu sistema de pagamentos, ampliar a guerra tarifária para uma guerra econômica, que é o que pode estar por trás dessa questão do Mar-a-Lago. E aí, sim, ele iria contrapor esses movimentos a esse possível século chinês de domínio, que será inevitavelmente um século de aumento do totalitarismo e da perda da liberdade. O fluxo do sistema monetário poderá ser controlado, sim, não pelo fluxo de capital dos países, mas pelos sistemas de pagamento de transações eletrônicas. A China já percebeu isso e viu que essa é a sua maior fragilidade e vai ampliar essa guerra comercial numa guerra econômica. A nova configuração disso vai envolver um reequilíbrio comercial, mas também uma troca do sistema monetário e uma reestruturação das dívidas americanas e corporativas. Como vai se acabar o ciclo vicioso do rentismo? Como vai se dar esse tecnopolaridade? Como vai ser o novo sistema financeiro? E, principalmente, o papel de outros países, como a Índia, o Brasil, a Rússia e alguns países da Ásia, você já sabe, será um dos assuntos para os nossos próximos Geoeconomia.